Olá, psicopedagogos e neuropsicopedagogos. Olha só, hoje, durante uma das supervisões individuais, uma psicopedagoga me perguntou: Simone, eu posso aplicar mais de um teste em uma sessão psicopedagógica? Vocês sabem a resposta? Depende do teste. Porque veja só, durante as sessões, o que é que a gente deve fazer? Inicialmente, quando o paciente chega, que ele está mais descansado, mais disposto, a gente já inicia com a aplicação do teste psicopedagógico. Isso, é claro, durante as sessões de avaliação psicopedagógica. O paciente chegou, você recebe com toda a alegria, com todo o amor, e aí você começa a aplicação do teste. Antes de iniciar, você já diz ao paciente o que vai acontecer nesse dia. E isso diminui a ansiedade do paciente, inclusive daqueles que têm autismo ou do paciente que tem uma ansiedade generalizada. Isso acontece muito na nossa prática. Então, você já diz o que vai fazer depois da atividade, a gente não chama testes com os pacientes, né? Depois daquela primeira atividade, que na verdade é o teste psicopedagógico, você apresenta um jogo bacana, uma atividade lúdica, uma brincadeira educativa, que você vai fazer junto com a criança após a aplicação do teste. E aí a criança já fica animada, sabendo que vai ter um momento prazeroso, gostoso, onde ela vai brincar com você. E aí você começa a aplicação do teste. Aplicou o teste com a criança, ótimo. Você aproveita, você já deixa, né, o restante da sessão, isso já é planejado anteriormente. Você deixa para fazer essas atividades educativas, brincadeiras educativas, jogos para estimulação cognitiva, memória, atenção. Enquanto você está fazendo esses jogos, essas brincadeiras, obviamente você está fazendo a avaliação qualitativa também, com o seu olhar clínico e atento durante toda a sessão de avaliação psicopedagógica. Mas veja, existem vários testes que nós utilizamos. Alguns deles realmente são testes demorados, são testes que exigem muita atenção, concentração, e a maioria das crianças que nós e jovens que nós recebemos ou tem algum déficit de atenção, alguma situação ali, transtorno ou não, né? Que essa criança, esse paciente tem dificuldade de aprender, de se concentrar. Então, é por isso que a gente deve procurar observar se durante a aplicação desse teste, né, que a gente aplica no início, se esse paciente ele está tendo muita dificuldade para responder o teste e isso está deixando ele cansado, fatigado e já está prejudicando o desenvolvimento dele dentro do teste. Alguns testes permitem que a gente pare quando observar que a criança está mentalmente cansada, passa para uma atividade prazerosa, né? Algo lúdico, concreto, uma brincadeira, um jogo educativo, e em outra sessão você termina a aplicação desse teste. Como é o caso, por exemplo, de um PROLEC. Quantas vezes eu não já comecei aplicando um PROLEC com uma criança que tem muita dificuldade de leitura e escrita, que tem uma provavelmente dislexia, que o deixa ansioso quando é solicitado que ele leia. E aí eu vejo que está havendo muito cansaço e ansiedade durante a aplicação, apesar do PROLEC ser um teste excelente. Eu paro e deixo esse teste para terminar em uma outra sessão. Não tem problema. Isso não vai invalidar o teste, não vai prejudicar nem favorecer
o paciente. Mas veja, a pergunta foi: posso aplicar 2 testes em uma só sessão? Depende. Se o teste, por exemplo, for as provas operatórias piagetianas. As provas operatórias, além de serem importantes no processo de avaliação, porque elas nos ajudam a identificar se o nível cognitivo do paciente está de acordo com a faixa etária dele, né? E tantas outras observações nós fazemos durante a aplicação das provas operatórias. Além disso, elas são prazerosas, elas parecem muito mais uma brincadeira. E você consegue, sim, profissional, aplicar 1, 2, 3, 4, até 5 provas em uma só sessão. São provas prazerosas, lúdicas, concretas, simples e rápidas. Na minha prática, eu faço assim, né? Eu recebi o paciente e na próxima sessão eu vou aplicar as provas operatórias, né? Já fiz a anamnese com a mãe, já fiz a EOCA na primeira sessão com o paciente, e aí na terceira sessão eu me planejo, faço o planejamento da próxima sessão para a aplicação de provas operatórias. Eu pego o protocolo das provas operatórias, seleciono de 3 a 4 provas que sejam para a faixa etária do paciente, e aí sim, na próxima sessão, eu aplico de 3 a 4. Caso tenham mais provas operatórias para a idade do paciente, eu deixo para uma outra sessão, porque eu quero ter tempo durante a sessão para fazer outras atividades mais prazerosas ainda, né? Para conquistar essa criança, para estar sempre fazendo, reforçando aquela formação de vínculo, e para que essa criança vá para casa feliz e na próxima sessão ela queira voltar, sinta interesse em voltar. Então é isso, minha gente. Aplicou o teste no início da sessão, deixa um tempo para fazer uma atividade gostosa, prazerosa, uma brincadeira educativa, algo lúdico, algo concreto, e você vai estar avaliando qualitativamente durante essa brincadeira também. E no caso de aplicar mais de um teste, às vezes porque a família vai viajar, né? Está precisando desse laudo logo porque vai se mudar da cidade, então você tem que acelerar um pouco o processo. Existem alguns testes que você consegue sim aplicar mais de um em uma só sessão, como as provas operatórias, as provas projetivas, mas a maioria dos testes você não deve aplicar mais de um em uma só sessão, para não prejudicar essa criança por conta do cansaço, ok? Espero que esse momento de hoje tenha conseguido contribuir um pouco com a sua prática psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Caso queira marcar supervisão individual comigo, vou deixar o número do WhatsApp aí nos comentários para que você possa entrar em contato. Se você tiver alguma dúvida, assim como minha supervisionada teve hoje, se você tiver mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Um beijo, Deus abençoe, tchau, tchau.